Oi, gente. Meu nome é Isis de Nazaré. Fazia muitos, mas muitos anos que eu gostaria muito de criar um canal no YouTube, criar uma comunidade online, postar um pouco mais dos meus pensamentos, das minhas ideias. E assim, eu sempre me sabotei e eu não sei nem contar qual é o número dessa tentativa aqui que eu estou fazendo agora. Já foram inúmeros desistimentos, vamos dizer assim, desistências. E eu sempre me sabotei muito em relação a isso, porque eu acho que se expor qualquer opinião na internet é um caminho de duas vias, é uma faca de dois gumes que tu pode ser tão bem aceita ou tão mal interpretada. Então, eu sempre fiquei com muito medo de ser incoerente. E eu decidi dar esse passo de fé dessa vez. Muito inspirada pelo exemplo da minha amiga Mai, da Nostal Flores. Vou deixar aqui o arroba dela para vocês conhecerem também. É uma vlogger deliciosamente cotidiana e eu amo isso nela, nos vlogs dela. A rotina dela me inspira muito. E ela me inspirou, de certa forma, a dar esse passo de fé, esse passo de confiança em mim mesma e no que eu acho que Deus me deu capacidade de fazer. Então, isso é uma brevíssima introdução a essa conversa que eu quero passar a ter com cada um de vocês. E vamos lá, eu quero me apresentar um pouco melhor para vocês. Eu sou Isis de Nazaré, sou de Belém do Pará, uma amazônida muito orgulhosa das suas raízes. Tenho 28 anos, tô aí noiva há alguns meses, eu não sei quanto tempo, do meu namorado de longa data do colégio. Eu sou arquiteta, sou também um pouco designer e eu acho que acaba casando tudo meio que sendo uma diretora de arte. Atualmente tenho o meu escritório próprio, que eu atendo meus clientes no dia a dia. E também presto pequenos freelas para alguns arquitetos da minha região, que tem uma demanda por renderização. Eu transito muito nesses mundos, fora os outros, que eu sou um pouco louca por escrever. Eu adoro escrever. Eu encontrei na escrita uma forma de me colocar no mundo de uma maneira que eu não esperava e foi um recurso terapêutico quando eu fazia terapia. Então, eu me encontrei na escrita com uma voz que eu mesma não sabia que eu tinha. E desde então eu não parei de escrever. Eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim mesma no meu diário e pequenos textos que eu luto muito para poder postar em algumas redes sociais e tal. Mas eu encontrei na escrita uma casa que eu não sabia que eu poderia ter. Outra coisa também é que eu adoro fazer coisas manuais, cortar papel, coisas assim. Então eu acabo pegando também muitos trabalhos em relação a isso, principalmente de papelaria de casamentos. Então eu faço do zero os convites e tudo mais, e para mim isso é um deleite. Inclusive, estou iniciando o processo da identidade visual do meu casamento e já planejando o que eu vou elaborar dessa vez, porque como é o meu casamento, eu quero ousar em algumas técnicas e recursos que geralmente eu não faço para os meus clientes, mais por uma questão de custo mesmo, e como é o meu casamento, eu quero me dar a oportunidade de fazer esse vídeo aqui, além dessa apresentação que já está um pouco extensa demais, mas eu queria falar sobre uma coisa que me ultrapassou de uma maneira muito forte ontem, especificamente ontem, dia 14 de julho, que foi assistir Harry Potter com o meu sobrinho. Ele tem 13 anos. E aí, assistir Harry Potter com ele
É sempre uma experiência, porque ele, como qualquer criança dos anos 2010, mais ou menos, ele cresceu com telas e era ainda uma coisa meio que indiscriminada. A gente não sabia o mal que uma tela poderia fazer com uma criança. E desde então, eu percebo que ele tem muita dificuldade de assistir filmes, principalmente filmes muito longos. Então, todas as vezes que ele vem passar as férias aqui em casa, eu moro com meus pais, então ele vem passar as férias na casa da avó. Eu tento introduzir para ele alguns filmes que fizeram parte muito grande da minha juventude, da minha história, e que hoje eu gostaria que fizesse da parte da vida dele também. Então, já tem algumas férias que a gente tenta assistir Harry Potter. A gente demorou muito para ele conseguir assistir os dois primeiros, porque ele não conseguia assistir até o final. Mas aí ele conseguiu assistir os dois primeiros, assistir o terceiro sozinho, sem eu precisar colocar ou estimular ele a ver o filme. Ele foi por conta própria, colocou. Ele odiou o terceiro filme. Ele odiou e é um dos meus filmes preferidos do Harry Potter, mas ele odiou de uma maneira gigantesca. Eu acho que é muito pela idade, como ele tá ali numa idade muito similar ao filme, né? A história do personagem. Aí ele não gostou muito. Ele ficou com muita raiva. E eu super entendo ele na raiva dele sobre. Então, a gente assistiu o quarto filme ontem. Deu pra notar algumas coisas que eu me reconheci nele vendo aquele filme, né, pela primeira vez na vida dele. E eu fiquei pensando que eu queria ter o privilégio de ver Harry Potter de novo pela primeira vez. Mas é sempre um gostinho de que todas as vezes que eu assistir, eu vou notar coisas diferentes. E uma coisa que me deixou muito marcada nesse momento dele ver o quarto filme foi, primeiro, ele não saber quem é Robert Pattinson. Eu fiquei em choque com essa informação. Ele não sabe nem quem é. Não sabe, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso colocar, incutir cultura e conhecimento pra esse menino. Porque não é possível. Ele não sabe quem é Robert Pattinson, ele não sabe da existência de Crepúsculo, ele não sabe. Gente, foi surreal pra mim, porque quando lançou o quarto filme, lançou não, né? Mas quando eu vi o quarto filme, já tava, tipo assim, na onda da crista do início de Crepúsculo, então todo mundo sabia quem era Robert Pattinson, e eu lembro que foi um impacto gigantesco quando eu descobri que ele fazia parte de Harry Potter. E aí eu fiquei assim, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Aí, ok, superamos esse choque. Já comecei ele de assistir o filme do Batman, do Robert Pattinson, que ele se interessou um pouco mais, né? Óbvio. Quero colocar ele pra assistir também Lembranças. Acho que é Lembranças, que é aquele outro filme do Robert Pattinson. Eu quero deixar ele meio gag também das ideias, ter o choque como eu tive quando assisti Lembranças. E, enfim, bora ver como vai acontecer isso. Mas o segundo choque que eu tive foi de notar algumas coisas que eu não tinha notado. Sobre todo esse contexto bem conservador que a J.K. Rowling possui. Eu notei algumas frases que faz parte não só do universo do filme, como também dos livros quando eu li, que eu comecei a notar tipo, umas ambiguidades que tu pode sim interpretar de duas formas, e uma delas para mim ficou mais latejando na minha cabeça a noite inteira até esse momento, é a frase de estamos em tempos difíceis. Uma hora vamos ter que escolher entre o que é certo e o que é fácil. E cara, eu fiquei pensando muito nisso de uma forma não tão legal,
de uma forma de interpretar de que talvez ela não estivesse falando das escolhas que a gente faz no sentido de índole, mas falando de um discurso misógino, de um discurso preconceituoso. E eu fiquei gag, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, analisado por esse aspecto, sabe? É muito triste que é uma das obras que me salvou, que salvou a minha juventude, que me resgatou, me deu um lugar de pertencimento no mundo, que foi Harry Potter, mas que dá espaço para essas pessoas crescerem, para esses pensamentos que beiram o doentio ganharem espaço na sociedade. E eu confesso que eu saí um pouquinho mais triste assistindo esse filme, e eu não saí com um quentinho no coração. Eu saí muito reflexiva em cima disso. E eu acho que agora sim, depois também, né, de muito tempo, né, ignorando esses fatos em relação a J.K. Rowling e os seus discursos. Mas agora eu acho que eu vou olhar com muito mais cuidado. Eu acho que eu vou trabalhar muito em saber distinguir entre a autora e a obra e o que eu posso tirar de bom da obra sem vangloriar a autora. Foi essa reflexão que eu fiquei desde ontem em relação a isso tudo. Para mim também é muito novo, porque eu de fato separava muito uma coisa da outra, mas ontem deu para sentir nas frases, em alguns contextos que ela trazia para a história, esse discurso velado, muito bem velado, muito bem escondido, e que agora com o amadurecimento eu consegui enxergar de uma forma com mais clareza. Claro que meu sobrinho amou o quarto filme, porque para mim é um dos filmes, histórias, uma das histórias com mais ação, com mais reviravolta, e que tem um contexto também ali muito mais próximo da realidade dele, no sentido de o Harry estava se conhecendo, estava começando a entender que talvez ele gostasse de outra pessoa, aí tem os flertes, tem o baile, tudo isso. Então já tá um pouco na fase que o meu sobrinho está vivendo, que eu fico gag, porque eu literalmente vi esse menino nascer, mas a gente tem que superar e dar instruções, imagens para que ele possa crescer e seja uma pessoa boa, que seja um homem tranquilo, de boa índole, e que no futuro, se ele ficar com alguém ou não, que esses relacionamentos possam ser saudáveis, né? Então, eu estou dando o meu melhor aqui, futura namorada do Pedro, viu? Estou dando o meu melhor. E todo mundo, na verdade, está dando o seu melhor para que ele seja um excelente namorado. Ai, mas, enfim, isso virou até uma piada entre a gente aqui, porque a gente fica falando que a gente vai treinar ele para ter namorada, que ele não está preparado para ter namorada, e a gente frisa muito que ele não tem idade para ter namorada. Não tem. Mas se ele quiser ter, ele tem que aprender. Então a gente está letrando esse menino. E é isto, gente. Isto é abrir meu coração para coisas novas. E eu espero vir aqui falar sobre muitos mais temas, que se me der corda eu vou falar horrores. Mas é isto. É um prazer estar aqui criando para vocês. E eu espero que vocês gostem do vídeo e do canal. Mas curta, compartilhe, deixe o seu comentário aqui pra gente criar essa comunidade. E até o próximo vídeo.